Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Veritas Club. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês de maneira introdutória sobre a autora do nosso livro de fevereiro, que é a Anne Brontë. Em fevereiro nós estaremos lendo esse livro incrível, muito bem falado, que é A Inquilina de Whitehall Hall. É uma das obras-primas da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë, né? No clube nós já lemos Jane Eyre, nunca lemos juntos O Morro dos Ventos Vivantes, mas essas três irmãs, na verdade essa família, é uma família muito marcante na literatura, principalmente na literatura produzida por cristãos, visto que as três irmãs, extremamente talentosas, eram todas filhas de um pastor anglicano, né? Que foi ele mesmo quem deu a educação a essas jovens moças. Das três, nenhuma se casou, também morreram muito jovens, né? Um romance que já foi indicado por várias amigas bem queridas, que eu confio muito nas opiniões. Ele é um romance também que gerou muitas controvérsias no período de publicação. Lembrando que as três publicaram seus romances e poesias, primeiramente sob pseudônimos, né? Pseudônimos masculinos. Não era uma questão de proibição, não, tá? As mulheres podiam publicar novelas, porém elas tinham receio da crítica que elas poderiam receber e da influência que serem mulheres poderia ter sobre os leitores. Então, os leitores terem uma determinada leitura das histórias sabendo que o escritor era feminino, né? Preferiam publicar inicialmente sob pseudônimos. Então, gente, vamos conversar um pouquinho aqui sobre A Inquilina de Whitehall Hall, não sobre o livro em si. Então, essa aula não terá spoilers. Panorama geral para principalmente para quem nunca ouviu falar nas Irmãs Brontë. E essas três são realmente figuras muito interessantes. A Anne, ela ficava mais de canto por ser mais jovem, mas é uma escritora, segundo dizem, muito talentosa, tão talentosa quanto suas irmãs. E eu estou muito ansiosa para descobrir mais sobre essa escritura aí. O cronograma de leituras, né? Eu vou passar brevemente, tá? Que vocês têm acesso no guia de leitura, tranquilamente. Então, esse é um romance dividido por meio de cartas. Então, nós teremos, na nossa primeira semana, do dia 4 até o dia 10, a carta inicial até o capítulo 9, e é também um romance dividido em 3 volumes, segundo a sua primeira publicação. Finalizaremos a leitura por volta da metade de março. Eu deixei aí um pouquinho maior o prazo, por ser um livro um pouquinho mais grosso que o Frankenstein. Decidi ter encontros mais frequentes com vocês, para que a gente possa estar se motivando umas às outras, né? Eu creio que a falta de motivação não vai ser pela leitura, porque as três irmãs escrevem muito bem, são leituras muito gostosas de se fazerem, mas muitas vezes com as atividades do dia a gente acaba procrastinando um pouco. Então vamos ter aí mais intervalos para ir discutindo a obra, tá bom? Mas essas reuniões de meio do livro provavelmente vão ser mais curtas, né? Que é para a gente ir atualizando as nossas impressões mesmo, e não necessariamente para discutir tudo sobre o livro. Temos a Anne Brontë, né? Quem foi essa moça? Isso aí é um desenho feito pela própria Charlotte, sua irmã mais velha. A Anne Brontë, ela foi uma poetisa e romancista britânica, a mais jovem da família literária Brontë. Era uma família literária, né? Ela nasceu em 1820, 17 de janeiro de 1820, em Yorkshire, Inglaterra, no Reino Unido da Grã-Bretanha. Ela era filha de Patrick Brontë, um clérigo inglês, irlandês, na verdade, pobre,
Vamos falar mais sobre ele lá na frente. Mas ela viveu a maioria da sua vida com sua família na aldeia de Hawthorne, nos morros de Yorkshire. Aqui nós temos um quadro que representa bem essas três irmãs, né? Essa aqui seria a Anne, essa Charlotte e essa a Emily. E esse quadro foi pintado pelo irmão Branwell em 1834. Então, vejam bem, analisem bem esse quadro, que coisa interessante. Aqui deveria ser a figura do Branwell, só que o próprio Branwell, depois de pintar, ele se apaga do próprio quadro com as irmãs, porque, segundo ele não queria sobrecarregar o quadro. E essa sobrecarga do quadro, segundo ele, era uma questão meramente estética, mas nós podemos ver isso de uma maneira simbólica, porque a figura do Branwell era realmente uma figura um pouco pesada à própria família. O pai das meninas, né, o Patrick Bronte, ele era um pastor anglicano pobre. Ele nasceu no condado de Down, na Irlanda, numa família de trabalhadores rurais com rendimentos médios. Sua mãe era católica romana, seu pai era protestante, e ele foi criado na religião do pai e se tornou sacerdote da paróquia de Haworth. Ele e sua esposa tiveram 6 filhos, e após a morte da sua mulher, em 1821, a cunhada, né, a Elizabeth Branwell, veio de Penzance, Cornualha, para ajudar a criar os filhos do Patrick. Ele era um pai muito bom, muito dedicado, segundo dizem, compreensivo, inteligente, generoso. E ele mesmo se tornou responsável pela educação dos seus filhos. Ele comprava todos os livros e brinquedos que os filhos lhe pediam e dava bastante liberdade a eles. Ele viu todos os membros de sua família mais jovens morrerem antes dele. Então, perdeu todos os filhos, partiram antes desse homem e morreu em 1861, 6 anos após a morte de Charlotte, que foi a sua última filha viva. Então, ele viveu bastante tempo, viveu 84 anos. Para a época, isso era bastante, enquanto seus filhos morreram bem jovens. Aqui é um pequeno resumo dos filhos, né, da Maria Branwell Bronte e do Patrick. Eles tiveram 6 filhos no total. Maria era a filha mais velha. Ela nasceu em 1614, só que ela regressa da escola com tuberculose já em estado avançado e é uma das que morre primeiro, aos 11 anos de idade, né? E a Elizabeth era a segunda filha, também frequenta esse internato para filhos de clérigos pobres, que tinham uma situação de vida bem complicada nesse internato. A Charlotte vai falar sobre isso na forma de Lowood, que é o internato relatado em Jane Eyre. Então, a Elizabeth sofre o mesmo destino da irmã. Ela morre com 10 anos de idade, 2 semanas depois de regressar à escola. E aí nós temos a Charlotte, o Patrick, Emily e Anne, que são os que sobrevivem, né? Os 4. A Charlotte, ela é a mais velha das 3 irmãs, e ela é a autora do romance Jane Eyre, a obra mais conhecida dela, e outros 3 romances. Ela morre um pouquinho antes do seu 39º aniversário. O Patrick, ele era mais conhecido como Branwell. Ele era pintor e escritor, mas raramente ele trabalhava. Ele era alcoólico e viciado em láudano e morre de tuberculose aos 31 anos. A Emily, que é bem conhecida pelo seu romance Wuthering Heights, que é O Morro dos Ventos Uivantes, o único romance que ela conseguiu completar em vida, mas é um romance conhecidíssimo. Ela também era poetisa e ela morre de tuberculose, pois foi atingida pelo sangue que Branwell havia tossido em Haworth. E ela morre aos 30 anos. A Anne
ela nasce em Thornton e ela foi uma poetisa e escritora. Ela escreveu os romances Agnes Grey e The Tenant of Whitehall Hall. Morre de tuberculose com 29 anos apenas. Nós temos aí a história desse internato que as meninas passaram boa parte da sua infância, o Clergy Daughters School em Cannon Bridge. Em 1824, as 4 filhas mais velhas, elas vão para esse internato e essa escola se dedicava a educar as filhas desses membros mais pobres do clero inglês e tinha sido recomendada a Patrick por algum amigo. No entanto, no ano seguinte, Maria e Elizabeth ficaram gravemente doentes e foram retiradas da escola, morrendo pouco tempo depois, como nós vimos. Charlotte e Emily também foram retiradas da escola e regressam à casa. A perda dessas irmãs de forma muito prematura provocou um trauma muito grande que se refletiu no trabalho da Charlotte Engineer. Então, Engineer, como nós falamos, a Cambridge assume a forma de Lowood. Maria é representada pela jovem Ellen Burns, que com certeza vocês lembram da morte de Ellen Burns, Engineer. Uma morte muito bonita e precoce. A crueldade de Miss Andrews é representada por Miss Scatcherd e a tirania do diretor, o reverendo Carlos Wilson, é representado por Mr. Brocklehurst, que é também um personagem bem interessante de Jane Eyre. Só que aí, em 1831, Charlotte, na altura com 14 anos, ingressa na escola de Miss Wooler em Brewhead. Patrick tinha a opção de enviar Charlotte para uma escola menos dispendiosa e mais perto de casa, mas Miss Wooler e suas irmãs tinham uma boa reputação. Ele lembrava-se bem do edifício onde funcionava a escola, uma vez que ele passava bastante vezes por lá nos seus passeios, quando ele era sacerdote nas regiões ali perto. E essa Margaret Wooler, a senhora Wooler, ela ganha um grande afeto pelas irmãs Bronte, e ao ponto que ela acompanhou Charlotte ao altar do seu casamento. A escolha de Patrick deu bons resultados. Charlotte foi muito feliz nessa escola e teve um bom aproveitamento. Ela também fez muitas amizades que duraram toda a sua vida, principalmente com Ellen Nussey e Mary Taylor. 3 anos depois de concluir os estudos nessa escola, a Charlotte regressa para casa e começa a trabalhar lá na escola como assistente. E é aí que Patrick decide enviar Emily para a escola com a irmã para continuar os seus estudos. Então, Charlotte paga as mensalidades de Emily, né? E ela também chega a ensinar bastante Emily nessa escola. Só que a Emily não se adapta à escola e 3 meses depois de sua chegada, ela começa a ficar doente e com uma certa crise de fé, e ela regressa à casa. Anne ficou com o lugar de Emily na escola, onde permanece até 1836. Como é que Emily era lembrada? A amiga de Anne retrata ela como bastante próxima de sua irmã de idade mais próxima, né, a Anne, de forma que elas eram como verdadeiras gêmeas, companheiras inseparáveis, simpáticas e mais reclusas. A Anne era doce, era diferente dos outros na aparência e era a preferida da tia. Ela tinha um cabelo castanho claro, caía no pescoço como cachinhos, né? Tinha olhos azuis e violetas, sobrancelhas finas e ainda estudava, aprendia tudo sobre costura, sobre o olhar atento de sua tia. A Anne tinha 15 anos quando ingressa em Brewhead e ela, pela primeira vez, quando vai para lá, passa um tempo longe de casa. Ela teve bastante dificuldades de fazer amizade por lá, porque ela era uma pessoa bastante calada, mas era trabalhadora e estava determinada a conseguir a educação que necessitava para conseguir se sustentar sozinha, que era basicamente o foco das meninas nessa época, as meninas que tinham pais pobres. Então, Anne permanece nessa escola 2 anos e conquista uma medalha de bom comportamento, regressa ao Natal nas férias de verão.
Tudo aponta que Anne e Charlotte não passavam muito tempo juntas. Isso meio que fica uma dúvida nos biógrafos, como se a Charlotte e a Anne realmente não fossem muito próximas. Em 1837, Anne fica doente, fica com uma gastroenterite e passa por uma crise de fé, e a Charlotte escreve para o pai, orientando que ele traga a Anne de volta para casa para se recuperar. Um ano depois de terminar os estudos, Anne, com 19 anos, ela procura um emprego como professora ou como governanta. Então, ela passa bastante tempo em Blake Hall, cuidando dos filhos dessa família Iver, né? Ela tem experiências bem negativas nessa casa, ao ponto que ela escreve aí Agnes Grey, que é um romance que fala basicamente também sobre uma governanta. Então os Ingans despedem Anne e ela regressa ao Natal com as irmãs que também tinham deixado o emprego. Essa experiência em Blake Hall foi tão traumática que ela escreve o seu romance Agnes Grey. Pouco tempo depois que ela regressa à casa, ela conhece William Waitman, que era um pároco que trabalhava com seu pai. Algumas pessoas dizem que ela foi apaixonada por William devido ao fato que existem vários poemas escritos meio que na mesma época que eles se conhecem, porém não existem provas que confirmem isso. Ele morre de cólera pouco tempo depois, e pouco tempo depois ela escreve esse poema aí, I Will Not Mourn Thee, Lovely One, que dizem que foi na honra dele. Em 1840, ela consegue um segundo emprego como governanta de 4 filhos de um reverendo e sua esposa em Thorpe Green Hall, uma casa bem confortável perto de York. E inicialmente ela tem os mesmos problemas que ela teve em Blake Hall, porém ela estava determinada a fazer um bom trabalho, então ela consegue aí conquistar as crianças e fazer com que os seus empregadores simpatizassem com ela também. Ao ponto que as filhas desse reverendo se tornam amigas por toda a vida. No verão de 1845, as irmãs tinham regressado à casa do pai sem perspectiva de emprego. Então Charlotte encontra alguns poemas de Emily, que ela tinha partilhado apenas com Anne, a sua colaboradora no mundo fantástico de Gondor, que era o mundo imaginário que elas tinham, né? E Charlotte sugere publicar esses poemas, e as irmãs trabalham em conjunto, acabando por reunir 40 poemas. Então, Anne e Emily escrevem 21 e Charlotte os restantes 19. Num livro que elas publicam de forma independente, sem contar o restante da família, com o dinheiro da herança da tia delas. É bem interessante o cristianismo da Anne, né? Então, eu tirei aí um pedacinho desse poema. O poema The Penitent, da Anne, ela fala sobre a vida do cristão, né? Então a tradução seria mais ou menos: eu lamento contigo e ainda assim me alegro que você deveria sofrer tanto. Com coros de anjos eu uno minha voz para abençoar a desgraça do pecador. Embora amigos e parentes se afastem e riam da tua dor com desprezo, eu ouço o grande Redentor dizer: bem-aventurados que choram. Mantenha seu curso, nem considere isso estranho, que os cordões terrestres estão rompidos. O homem pode lamentar a mudança maravilhosa, mas há alegria no céu. Isso não apareceu no final da tradução, mas é isso que está escrito no poema. Também tem esse outro belíssimo poema da Anne, If This Be All. Eu gosto muito desse poema. Ela fala na forma de uma oração, né? É um poema maior, mas eu coloquei aí alguns trechos. Basicamente ela está dizendo: se isso realmente é tudo que a vida tem para me mostrar, e se esse meu peito dolorido possa cair e não há mais alívio vindo de ti. Ela vai falando das dificuldades da vida, ao ponto que no fim ela fala: se eu nunca puder manter meus olhos
nas nuvens e ver a glória do sol, e se o inverno nunca passar, ela usa essa linguagem, né, das estações, e se a vida possa ser tão cheia de cuidados. Então me chame cedo para ti, ou me dê a força suficiente para aguentar a minha carga de miséria. Acho muito bonito esse poema da Anne. Acho que mostra um coração bastante penitente diante do Senhor. E aí, em 1848, ela publica finalmente The Tenant of Whitefell Hall, no nome de Acton Bell, em 3 volumes. E ela declara na segunda edição as suas intenções. Ela responde aos críticos, entre eles a própria irmã, Charlotte, que a acusaram de ter escrito o marido de Helen Graham, que nós vamos conhecer, né? Esse personagem de forma demasiadamente gráfica e perturbadora. Então, ela responde da seguinte forma: quando tratamos os vícios de vícios e de personagens cruéis, sou da opinião de que o melhor é retratá-los como realmente são, e não como gostariam de ser retratados. Descrever uma coisa má na sua forma menos prejudicial é sem dúvida o caminho mais agradável para o escritor, mas será o mais sincero ou mais seguro? Será melhor revelar os perigos e as armadilhas da vida aos leitores jovens e imprudentes? Ou escondê-los com ramos de flores? Ó, leitor, se ao menos houvesse menos desse encobrimento dos fatos, desse sussurro de paz, paz, quando não há paz, haveria menos pecado e sofrimento para ambos os sexos, que são deixados a esconder o seu conhecimento indesejável da sua experiência. Acho muito interessante porque uma das críticas ao livro foi a maneira gráfica que ela descreve o vilão da história, digamos assim. E aí ela usa, inclusive, a linguagem bíblica, né? Se a gente encobre o pecado e sussurra paz, paz, quando não há paz, a gente está fazendo errado, porque, na verdade, a gente tem que denunciar mesmo os vícios e elevar as virtudes. Essa é a visão da Anne, né? Como eu disse a vocês, eu não li o livro ainda. The Tenant of Whitefell Hall foi um grande sucesso, mas ele foi quase esquecido nos anos seguintes. Quando ele chegou a ser reimpresso, pouco tempo depois da morte da Anne, Charlotte queria impedir sua republicação. Então, alguns críticos acreditam que a supressão do livro pela Charlotte era para proteger a memória da sua irmã mais nova de novos ataques, mas outros acreditam que era um certo ciúme da mais nova. Ela chega a escrever em uma carta a W.S. Williams que o romance tinha falhas de execução, falhas de arte, era óbvio, mas falhas de intenção de sentimentos não poderiam ser suspeitadas por ninguém que conhecesse o escritor. E aí ela fala que considerava o tema infelizmente escolhido. Foi um tema que o autor não estava qualificado para tratar, ao mesmo tempo com vigor e verdade. O simples e o natural, descrição tranquila e patos simples são, creio eu, o forte de Acton Bell. Ela diz que gosta mais de Agnes Way do que de The Tenant of Whitefell Hall. Ela estava preparada, inclusive, a deixar esse romance no esquecimento. Apesar do desprezo geral dos críticos no final do século XIX e início do século XX, Anne ainda tinha apoiadores em vários ciclos literários. A gente tem alguns trechos de críticos positivos, né, que falam que, embora Anne não tivesse o fogo e a paixão de suas irmãs e era inferior a elas, afirmou que ela ainda é uma personagem que vale a pena estudar. Chadwick considera o romance provavelmente o primeiro romance sobre temperança. Temperança é justamente outro nome para domínio próprio, que era uma virtude que pouco tempo depois na Inglaterra vocês vão ver algumas pessoas levantando a bandeira, inclusive na questão do álcool especificamente. E um autor anglo-irlandês, George Moore, chega a dizer que a Anne tinha todas as qualidades de Jane Austen e outras qualidades, e sabia escrever com entusiasmo. E diz que se ela tivesse vivido um pouco mais, teria ocupado um lugar ao lado da Jane Austen, ou talvez até mais alto.
E nós temos coisas parecidas que eu gostaria de citar. Entre The Tenant of Whitehall Hall, segundo o que nós sabemos de maneira geral, como eu disse, ainda não li, sobre o romance, Jane Eyre e Wuthering Heights. Cada um de uma irmã diferente. O que é que nós temos em comum nesses romances? A figura de um herói byroniano. Não sei como será, né, na inclina de Whitehall Hall, então vou falar só sobre esses dois. Em Jane Eyre nós temos o Mr. Rochester, que é basicamente o herói byroniano, que aparece aí, por quem a Jane Eyre se apaixona, tem um caso de amor. E é um homem perfeitamente detestável, sem respeito, enfim, mulherengo, coisas do tipo. Ele é um homem totalmente cheio de vícios. O típico herói byroniano que a mocinha vai se apaixonar. Em Wuthering Heights nós temos outro aspecto desse herói. Nós temos um amor, assim, não sei se pode nem ser chamado de amor, mas nós temos um envolvimento amoroso completamente doentio, louco, entre duas pessoas extremamente tóxicas. Não é só o homem que é o herói byroniano ruim da história, realmente a Catherine em Morro dos Ventos Vivantes também é uma pessoa extremamente problemática, possessiva, enfim. Tudo para dar errado esse romance do Morro dos Ventos Vivantes. É só isso que você pensa lendo a história. Mas nós temos muito isso em comum entre as três irmãs. Parece que elas gostavam de retratar essas pessoas cheias de vícios. E o que os biógrafos falam é realmente, talvez, essa inspiração negativa que elas tinham do Branwell. Ou talvez das pessoas que conviviam juntas, né? Do Branwell em questão do álcool, do fato do Branwell ser bastante mulherengo. Tem um determinado momento que a Anne trabalha na casa de alguém e o Branwell também estava trabalhando na casa das pessoas. Ele tem um caso com a esposa do dono da casa e, enfim, ela tem que sair do emprego por conta da peripécia do irmão. Então, era algo que afetou bastante as três meninas, né? A partir disso, nós temos algumas tragédias e morte na família. Em 1848, a Charlotte e a Anne viajam até Londres para revelarem suas identidades verdadeiras ao editor de Charlotte, George Smith. Emily se recusa a ir com elas, e após a visita de Charlotte e Anne a Londres, a sua família foi atingida por uma sucessão de tragédias, né? Então, no espaço de 10 meses, 3 dos 4 irmãos que tinham atingido a idade adulta falecem. O primeiro a morrer é Branwell, com 31 anos. Ele já tinha uma saúde bastante deteriorada, principalmente pela bebedeira, né? Mas ele realmente morre ali de tuberculose. A família sofre também de tosse e constipação durante o inverno de 1848. Emily fica gravemente doente, seu estado piora. Ela manda chamar um médico e o médico chega tarde demais. A morte de Emily afeta muito Anne, como a gente já falou, as duas eram bastante próximas e o luto tem impacto na sua saúde. Então, quando chega o Natal, Anne apanha uma gripe, né, que provavelmente já era a tuberculose. Seus sintomas pioram. O pai chama um médico de Leeds, o médico diagnostica TB e avisa que ela já estava num estado bastante avançado, dá poucas esperanças para a recuperação. E ela recebe essa notícia com bastante determinação e autocontrole, mas ela expressa sua frustração de não poder realizar todas as suas ambições em uma carta a uma amiga, Ellen Nussey. É muito bonito esse trecho, ela fala: não tenho medo da morte, se achar-se inevitável, acho que não teria problemas em aceitar com calma esse cenário, mas gostaria que Deus me poupasse, não só pelo papai e pela Charlotte, mas porque quero tanto fazer o bem no mundo antes de o deixar. Tenho muitos planos na minha cabeça para o que quero fazer no futuro. São planos humildes e limitados, sem dúvida, mas ainda assim não queria que não dessem em nada e que a minha vida tenha sido tão desprovida de propósito, mas que se faça a vontade de Deus.
Ao contrário da Emily, Anne segue o tratamento médico, né? E ela escreve o seu último poema, A Dreadful Darkness Closes In, onde ela fala de sua doença terminal. E nos meses que se seguiram, a sua saúde vai ficando cada vez pior. Esse poema é muito bonito, coloquei alguns trechos, né, que ela fala, eu acho muito interessante, né? Deveria eu, com alegria, compartilhar das tuas bênçãos e não suportar a perda delas? Ela fala, né? Ou esperar que a coroa do mártir, vestir a coroa do mártir e desprezar a cruz? Ela fala sobre a questão do sofrimento na vida cristã mesmo, né? E esses poemas todos vocês podem encontrar facilmente no domínio público. E tanto esse, da morte dela, como outros que ela escreveu na juventude, todos vocês vão ver elementos do cristianismo muito claros, né? Muito claros mesmo. Em fevereiro de 49, Anne parece melhorar. Então ela decide revisitar Scarborough na esperança da mudança do local ajudar ela a se recuperar. Charlotte se opõe à viagem com receio de ela piorar, né, da doença, mas o médico encoraja essa viagem na garantia de Anne de que aquela seria a sua última esperança. Então, Anne se despede do seu pai em 24 de maio de 1849 e dos criados de Howard e parte para Scarborough com Charlotte e Ellen Nancy, sua amiga. No caminho, elas passam uma noite em York, onde elas fazem algumas compras com Anne numa cadeira de rodas e, a seu pedido, visitaram a Catedral de York. Porém, torna-se evidente nesse momento que ela já não tinha muita força, então é como se fosse realmente ela se despedindo da vida. No domingo, 27 de maio, ela pergunta para Charlotte se seria mais fácil se elas regressassem para casa para morrer em vez de permanecer em Scarborough. Um médico examina ela no dia seguinte e diz que sua morte estava próxima. Ela recebe essa notícia com bastante calma e diz a Ellen e a Charlotte que as adorava. Charlotte fica bastante agitada, emocionada, e ela sussurra a frase que todos os biógrafos ecoam a fala da Anne, que é o que ela falou para Charlotte: tem coragem. Ela estava consciente e calma antes de falecer durante a tarde do dia 28 de maio de 1849. E Charlotte decide enterrar a flor onde ela tinha caído. Então ela é enterrada em Scarborough e não em casa. E ela não muda o lugar dos seus ossos. Fica por ali mesmo onde ela tinha chegado. Essa foi a vida da querida Anne Brontë. E no fim daquele poema de despedida dela, ela fala, né? Lord, whatever my future fate, so let me serve thee now. Basicamente, não importa o que o meu futuro me reserva. Então, permita que eu te sirva agora. E eu creio que foi isso que ela fez. Essa foi a vida curta, mas bastante frutífera da Anne Brontë. Que ela tinha um desejo muito forte de viver uma vida cheia de propósito para Deus, de usar seus dons para Deus. Isso fica claro nos poemas dela, então é uma fé realmente muito inspiradora. Não sei o que nos reserva nessa leitura, mas saber que estaremos lendo uma obra de arte criada por mãos que desejavam realmente glorificar o Senhor por meio do seu trabalho artístico é algo que me lembra muito o que o Huckmacher costumava falar sobre a arte não precisar de justificativa. O que ele falava sobre isso não é da arte ser sem sentido, mas o artista ele não deve ficar preso necessariamente às coisas que podem incomodar os outros. E eu creio que nesse argumento da Anne sobre retratar um personagem difícil, um personagem cheio de vícios,
e ter sido duramente criticada, tanto por pessoas de fora como de dentro da família, toca nesse ponto, né? Porque o que ela queria era realmente trazer uma imagem dos vícios e da falta de temperança. E ela faz isso de forma muito bela, segundo o que dizem e segundo o que descobriremos em breve. Eu espero que a história dela e das irmãs tenha sido muito inspiradora para vocês, certamente foi para mim, principalmente em uma situação financeira tão difícil que esse reverendo tinha, mas ele ofereceu o que ele tinha de melhor para a educação de suas filhas. E certamente o legado delas permanece até hoje, né? Das 3. Então nós temos 3 moças que foram muito frutíferas no seu trabalho artístico, devido à boa educação que o seu pai as ofereceu. Isso é muito bonito de se ver e eu creio que é muito inspirador também para quem está educando intencionalmente seus filhos em casa para glorificar a Deus, para ter um coração devoto a Cristo e usar seus dons para o benefício do reino. Creio que a história dessa família é muito inspiradora se você pensar desse ponto de vista da educação. Eu não conhecia a Anne específico, vou conhecê-la agora nesse livro, mas das 2 outras que eu li, eu já fiquei bastante impressionada com o talento em pessoas tão jovens e que não tiveram acesso a muitos recursos, porém o que tiveram elas usaram com muito esmero, com muita intencionalidade realmente para ajudar as suas famílias, né? Porque a arte no contexto delas tinha a ver também com sustento, mas também para glorificar a Deus. Então é isso, gente. Boa leitura e nos vemos nas próximas reuniões.